Gente, hoje nós vamos falar sobre adoração. Quando eu comecei a pensar sobre os temas que a gente iria refletir juntos aqui, eu pensei, dentre vários temas, eu consegui chegar num consenso que eu deveria falar sobre adoração, porque o tema adoração ele acaba sendo um tabu assim para nós. Mas antes de eu ir para o tema em si, só para recapitular o que já vimos aqui que para a vinda do noivo eu preciso despertar, e esse despertamento passa por uma intimidade que eu devo ter com Deus, devo ter com o noivo, para que o noivo, quando chegar e abrir as portas para a festa, vai dizer assim: pode entrar porque você eu conheço. Se a gente não vive uma intimidade, infelizmente ele vai dizer, como disse para as virgens nécias: olha, vocês não podem entrar porque eu não conheço vocês. E aí essa vida de intimidade, nós vimos que depende muito da oração, e que a oração é muito mais do que pedir e agradecer. A oração precisa ser um instrumento de me aproximar mais de Deus, de me fazer mais amigo dele. E vimos ontem sobre o estudo da Bíblia, que também deve ser muito mais do que um momento de buscar mais informações, mas um momento em que Deus fala comigo e essa amizade vai se estreitando. E hoje nós vamos falar sobre adoração. Afinal de contas, como eu disse antes, adoração é um tema que, se você perguntar para alguém hoje assim: vamos lá, fale 3 minutos para mim sobre adoração, eu acho que a maioria ia se embananar tentando explicar o que é isso ou o que isso significa. Eu me lembro, por que eu estou falando disso? Porque eu me lembro que eu estava, se eu não me engano, acho que no 3º ano do curso de teologia, e o nosso professor de pregação, ele começou a propor um desafio, exatamente naquele dia. Ele propôs um desafio que era o seguinte: eu dou um tema, e aí eu vou escolher 3 pessoas para que fale sobre aquele tema, ali agora, na bucha, e fale durante 3 a 5 minutos sobre aquele tema. Ele colocou no quadro: o primeiro tema é adoração, preciso de um voluntário. Quem foi que levantou a mão em primeiro lugar? O bobão aqui. Porque assim, era um professor muito querido para mim, e eu sempre percebi que aquele professor olhava para mim com carinho especial. Eu falei: não posso decepcionar o meu professor nessa hora. Aí lá foi eu levantar a mão, feito um bobo. Ele falou assim: tudo bem, vai lá, 3 a 5 minutos, adoração. Ah, mas eu fui cheio de coragem, né? Bom, adoração é o ato de adorar, e não saiu disso. E eu só fiquei assim olhando para todo mundo, e todo mundo ficou me olhando com a cara de tacho, e eu também para todo mundo olhando com a cara de tacho, e ficou aquele negócio, aquele clima ruim. O professor falou assim: 3 minutos é o mínimo. E não tinha passado nem 15 segundos. E eu fiquei ali, e o professor teve dó de mim, de tão vermelho que eu já estava, de vergonha. Falou assim: vem cá, me tirou, me levou lá fora da sala de aula e falou assim: toma aqui um papel, estuda aqui fora da classe um pouquinho, quando você estiver pronto, volta para lá e fala. E eu fui ver, gente, é verdade, adoração para nós é uma palavra muito comum, mas se pedir para a gente definir ou falar um pouquinho sobre adoração, eu acho que todo mundo vai ficar assim meio que: pô, adoração, o que é adoração? E uma coisa que eu tenho visto cada vez mais gente falando sobre isso, e eu tenho visto isso na Bíblia também, é que nós fomos criados, saímos da mão de Deus para adorar. Esse é um dos intuitos que Deus nos criou, um dos principais, quem sabe. Deus me criou e eu saí das mãos de Deus com esse intuito, para adorá-lo. Vamos ler um texto primeiro então, Romanos 11:36. Romanos 11:36. Esse texto, inclusive, ele tem sido especialmente repetido pelos movimentos de worship. Worship nada mais é do que adoração em inglês, mas tem um movimento hoje, inclusive crescente no Brasil, no meio evangélico, que é a adoração através da música.
E esses movimentos worship citam esse texto o tempo inteiro. Romanos 11:36. E ele retrata muito sobre isso que eu acabei de falar, que nós nascemos para adorar. E o texto diz o seguinte: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É um texto forte, né? É um texto que fala, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Em outras palavras, tudo gira em torno de Deus, e para ele devem ser a honra e a glória eternamente. Amém. Para ele tudo, por meio dele tudo é para Deus. Tudo na minha vida deve convergir para Deus, para adorá-lo, para a glória dele. E adorar nada mais é do que amor e dedicação total àquela coisa. Isso é adorar. Só que a palavra adorar para os nossos dias foi se tornando cada vez mais banal, né? Porque hoje a gente adora tudo. Eu adoro o chocolate, adoro Nescau, adoro o meu cachorro, adoro isso e adoro aquilo. Eu lembro, inclusive, quando nós entramos para a igreja, a gente ouviu falar dessa palavra adoração dentro de casa e falar assim: eu adoro o desenho tal. Eu ainda era bem garotinho, né? Adoro o desenho tal. Minha mãe quase batia na gente. Não, você adora só a Deus, meu filho. Esse negócio aí não, cuidado com essa palavra. Eu adoro, não, adora a Deus e tudo mais. Mas adoração nada mais é do que um amor total e uma dedicação completa àquilo. Então, quando eu digo que eu adoro, eu estou completamente sujeito e me submeto àquilo que eu digo que eu estou adorando. E se tem algumas coisas que a gente adora hoje em nossos dias, se for levar ao pé da letra essa definição que eu acabei de dar, nós temos muita coisa que é o nosso objeto de adoração. E não é à toa que lá no segundo mandamento, em Êxodo 20, verso 4, Deus já tinha dito: olha, não farás para ti imagem de escultura para adorar. Porque antigamente, falar de adoração era basicamente adorar a deuses. E aí Deus fala assim: não adore a imagem de escultura como algumas culturas pagãs têm o costume. Pega uma imagem e adore somente a Deus. Só que hoje em dia nós temos vários e vários objetos de adoração. E se Deus fosse escrever provavelmente os mandamentos no dia de hoje, Ele ia escrever, acho que com uma outra roupagem, porque hoje nós temos outras imagens de escultura que adoramos. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro tem sido às vezes nosso objeto de adoração, e a nossa busca desenfreada pelo dinheiro é às vezes nosso objeto de adoração mesmo. Eu tenho um amor total e submissão completa ao dinheiro. Provavelmente muitos não tenham vindo a essa semana aqui porque deve ter pensado assim: não, eu preciso estar um pouco mais descansado, porque eu tenho que estar bem para ir para o meu trabalho, porque o meu trabalho é o que me dá meu dinheiro, porque o dinheiro está no centro de tudo. Lembra que nós falamos? Para Ele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Tem gente que tem esse mesmo lema, só que por dinheiro. É para Ele, é por meio dele, Ele é o centro, é o dinheiro. Ou então, quem sabe, bens materiais. Tem gente que trata o carro como se fosse uma pessoa. Por exemplo, o carro passou o dia inteiro na estrada, a pessoa olha para o carro no final do dia e fala assim: tadinho, está tão cansado. Trata o carro como... E não só o carro, você pode citar aí qualquer outro bem material, que tem gente que acaba personificando uma coisa. E aí, hoje em dia, nós temos até um fenômeno muito forte, que é de coisificar pessoas e personificar coisas. Tem gente que trata coisas como uma pessoa e trata pessoas como uma coisa. E aí uma inversão de valores. Mas só que eu acho que uma das principais formas de adoração, ou objetos de nossa adoração hoje em dia, quem sabe somos nós mesmos. É a adoração da própria imagem, é a autoadoração. Tanto que tem se tornado cada vez mais comum as fotos. Raramente você vai ver uma foto hoje em dia que seja uma foto como
o Cleber está tirando ali agora, uma foto com a câmera traseira do seu celular, porque eu não sei se vocês têm percebido isso. Hoje, algumas câmeras frontais, que é a câmera do selfie, são câmeras mais potentes do que a câmera traseira em alguns aparelhos, porque a onda do selfie tem se tornado cada vez mais forte. Por que isso? Porque a autoadoração, a adoração da própria imagem, é cada vez mais latente em nossos dias. A pessoa tira uma foto, e hoje a maioria das câmeras já tem a função do desfoque do que está ao redor. Você desfoca tudo que está ao redor e foca só em você, porque você é o principal. Você tem que sair bonito, você tem que pegar o melhor ângulo. E aí você posta aquela foto nas suas redes sociais e as pessoas olham e te valorizam e te elogiam, e você sai bem e você alimenta o seu ego, porque a autoadoração é cada vez mais comum. Eu olho para mim mesmo e falo: nossa, eu estou bem, parece que o tempo me fez bem. Aí pega aquela foto do passado e a foto de hoje em dia. Lembra de que uns tempos atrás estava aquele desafio dos 10 anos? Você pegava uma foto de 10 anos atrás e uma foto de hoje em dia. Aí você olhava: nossa, como que eu era estragado. E olha como que eu estou bem hoje. E isso vai alimentando o seu ego. Você vai vendo: gente, como que eu estou bem e tal. Outro dia eu estava lendo um livro do Ivan Saraiva e Milton Andrade. É o livro Sem Lei Não Tem Graça, sobre os 10 mandamentos. E é exatamente no segundo mandamento, comentário sobre o segundo mandamento, fala que hoje nós estamos vivendo a era da adoração self-service, que eu me adoro, eu adoro do meu jeito, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e eu me adoro. E adoração é um tema tão forte na Bíblia, que a Bíblia ela faz questão de mostrar que a adoração é muito mais do que uma escolha. A adoração é uma questão de vida ou morte para a Bíblia. Tanto que o grande conflito entre o bem e o mal, ele está centrado na adoração. Começa lá no céu, quando tem Satanás e seus anjos, ou Lúcifer e seus anjos de um lado, Miguel e seus anjos do outro, e a grande questão da coisa ali, da briga toda, da peleja que houve no céu, como diz a Bíblia, é a adoração. Se adora a Deus ou se adora a Lúcifer. E esse grande conflito vem aqui para a terra, e o ponto focal ali em que Satanás, a serpente, consegue enganar Adão e Eva, é tudo na questão da adoração também. E aí vem passando para os nossos dias, e o ponto central do grande conflito mostrado no Apocalipse ou em Daniel é tudo adoração. E aí você vai também para alguns movimentos e aqui é um ponto principal, aqui um ponto importante que a gente precisa entender, é que reavivamento, sempre que a Bíblia traz reavivamento na Bíblia, inclusive é o tema de amanhã, à noite, do nosso encerramento, sempre que a Bíblia fala de reavivamento, a Bíblia vai primeiro tratar de adoração. Pega o reavivamento de Ezequias, de Josias, em que eles trazem um reavivamento para o povo, uma reforma no meio do povo. Sabe o que primeiro acontece? Primeiro vamos tratar de adoração. Traz o povo, e aí começa a trazer as mulheres, diz assim: tem joia no meio do povo? Vamos tirar. Tem o quê? Adoração a deuses falsos, imagens, vamos tirar tudo isso, porque o foco primeiro é a adoração. Então eu preciso entender isso hoje, ao sair daqui eu preciso compreender. Para eu adorá-lo completamente, aliás, para eu viver um reavivamento perfeito, eu tenho que primeiro entender o que é adoração. E que adoração é mais do que uma questão de escolha, adoração é uma questão de vida ou morte. O reavivamento passa pela adoração. E aí Jesus, quando tem uma conversa com uma mulher na beira de um poço, que a gente conhece como uma mulher samaritana, a mulher começa a perguntar umas coisas assim bem superficiais para Jesus. Jesus entra no ponto central, que é a adoração. Ela começa a perguntar assim: Jesus, olha, nós aqui os samaritanos, nós acreditamos que nós devemos adorar aqui nesse monte. Já os judeus falam que devem adorar lá naquele outro monte. Só que aqui nós temos um poço, o poço de Jacó, Jacó que é o nosso pai. E aí, onde que devemos adorar? É lá ou é aqui? E aí Jesus dá uma resposta para ela falando assim: olha, não é lá nem aqui.
Porque para Deus não importa o lugar ou a forma, o que Deus está buscando é o coração do verdadeiro adorador. É o que nós vamos ler agora, Romanos já lemos, João 4, verso 23, abre aí. João 4, 23, depois dessa discussão toda que ele tem com a mulher samaritana, aí você lembra que antes ele já tinha conversado com ela, foi lá e pediu água para aquela mulher. Depois que ele pede água para ela, ela fala assim: mas como que você, sendo judeu e sendo homem, porque judeus samaritanos não se davam, e homem com uma mulher não se falavam em público em plena luz do dia, como é que você, sendo homem e sendo judeu, me pede água? Aí Jesus falou assim: se você soubesse quem está te pedindo água. Ela falou assim: tudo bem, eu posso até te dar água, mas você não tem nenhuma botija para você beber um pouquinho d'água? E Jesus falou assim: você pode até não conseguir me dar água, mas eu tenho uma água para te dar que você nunca mais vai ter sede. Ela falou: opa, isso aí é um bom negócio, eu não quero voltar aqui todo dia, meio-dia, para buscar água. Ela ia escondida, ela era uma mulher mal falada, ela ia pleno meio-dia, o solão lá de 46 graus nas costas, ela ia lá naquela hora, para que ninguém a visse, uma mulher mal falada. Jesus falou assim: olha, antes de qualquer coisa, antes de eu te dar dessa água, vai lá e traz seu marido. Ela falou: não tem marido. Jesus falou: é verdade, você não tem marido, inclusive esse que está vivendo aí, já é o quinto e nem teu marido é. Ela começou a ficar: gente, que homem é esse que sabe tanto da minha vida? Ela começou a se abrir com Jesus, inclusive falar de adoração. E aí Jesus, então, depois de toda essa conversa sobre adoração, olha o que Jesus disse para ela, 4:23: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para serem seus adoradores. São esses que Deus está procurando, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aqui parece que está muito claro para Jesus e para aquela mulher que Jesus está falando de um estilo de vida. Aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade são aqueles que vivem uma vida de adoração, são aqueles que têm centrado Jesus, que vive por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Jesus é o centro da minha vida, tudo converge para Jesus, tudo que eu faço, eu existo para Jesus, eu vivo para adorar. São esses que adoram em espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura. A gente precisa sair daqui hoje com esse novo estilo de vida também, viver para Ele, por meio dele. Ele é o centro, Ele é o meu motivo de amor, de submissão total. Sou Ele quem eu adoro. Esses são os que adoram em espírito e em verdade, são esses que o Pai procura. E se Ele estiver procurando por adoradores verdadeiros, que Ele encontre os verdadeiros adoradores aqui, entre nós. Porque hoje nós vamos sair daqui com esse intuito de viver esse novo estilo de vida, o estilo de vida de um verdadeiro adorador, onde o centro da vida é Jesus. Se você deseja viver isso, esse é o momento de nós dizermos isso para Deus, silenciosamente, como temos feito todos os dias, abrindo o coração para Jesus. Esse é o momento. Logo em seguida eu vou terminar com uma oração. Vamos falar com Deus.